Abra sua Bíblia lá em Salmo 46. Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, verso 10. Talvez se você for ouvir essa palavra nessa noite, você vai falar, mas é a mesma de domingo? É o complemento dela. Amém? É o complemento da mensagem de domingo. Se prepara. Amém? Deus vai falar no seu coração, como falou no meu. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Sabe, irmãos, na prática, nada vai mudar nas nossas vidas até que sintamos a urgência de ouvir a voz de Deus e a futilidade de todas as nossas atividades seculares e religiosas que não estão baseadas nisso. Quando ficamos convictos disso, precisamos começar a separar tempo. Precisamos começar a separar tempo e espaço para Deus nas nossas vidas a cada dia. E à medida que o nosso interior ele se inquieta, precisamos nos sintonizar com a voz de Deus. Com certeza, as palavras que ouvimos da sua boca nos levarão a decisões práticas, decisões, eu diria, radicais, que mudarão o nosso estilo de vida, liberando a nossa alma de tantas atrações, de tantos desejos fúteis e criando muito mais tempo e espaço para o nosso diálogo com Deus. Sabe, aquele mensagem de domingo, como vai a tua alma, né? A alma amargurada, a alma cansada, a alma inquieta. Por natureza, querido, se falou muito ao meu coração e eu continuei meditando na mensagem de domingo e para escrever essa mensagem aqui, me vem ao meu coração que por natureza somos irrequietos ou inquietos e agitados, mas em momentos de crise ou de tensão, essa inquietação aumenta. Sentimos-nos obrigados a tomar decisões, a procurar soluções e planejar estratégias. E se não sabemos o que fazer, a gente fica andando em círculo, procurando uma saída, ou falamos sem parar para expressar a nossa preocupação e a nossa frustração. Aí aquela pessoa que fala muito, uma outra ouve e fala assim, nossa, a pessoa é muito tagarela, moço, você não sabe o que ela está pensando, a outra está pensando, a outra está passando, então não julga sem saber, sabe? Nesse início de século, irmãos, todos, tanto cristãos como não cristãos, sabemos que o planeta Terra, e todos os seus habitantes, onde quer que eles se encontrem, passarão por dias turbulentos, por dias inseguros e por dias imprevisíveis. De fato, nós estamos vendo isso acontecer, né? De fato, as palavras de Jesus também no Evangelho de Lucas, se você quiser abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26, ele descreve a situação da humanidade nos últimos dias. Estamos nos últimos dias, meu querido. Nós não estamos sendo pegos de surpresa com o que está acontecendo no mundo. Nós não estamos sendo pegos de surpresa. Está tudo aqui, ó.
Está tudo aqui na palavra do Senhor. Nós não estamos sendo pegos de surpresa. Ah, alguém nos contou. Não. Está aqui na palavra. Está tudo escrito aqui. Ó. Olha o que diz a palavra do Senhor. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Queridos, como cristãos, além das notícias diárias, contamos com as profecias claras da Bíblia. Elas mostram que antes de melhorar, quando vai melhorar? Com a vinda de Cristo. Só vai melhorar aí, meu irmão. As coisas vão piorar. Antes dele vir, as coisas irão piorar. E muito. As trevas cobrirão a terra e haverá, como diz lá em Mateus 26, haverão pragas, guerras, fome, terror e tribulação. Então, diante de tal situação, mais do que nunca se torna necessário entendermos o que Deus espera de nós. De nós, sim, como seu povo aqui na terra, nessa geração. Grande responsabilidade pesa sobre os nossos ombros, irmãos. Para quê? Para desempenharmos fielmente o nosso papel no plano do Senhor, no plano de Deus. Somos, como diz o apóstolo Paulo, como atletas da última etapa de uma corrida em revezamento, de quem depende o sucesso de todos os atletas das etapas anteriores. Portanto, passaremos dias de tensão sem precedentes, sim, com tendência a se agravar cada vez mais. Em tais situações, como mencionei, a nossa inquietação e agitação, que são naturais, elas tendem a aumentar grandemente. Mas as instruções de Deus para nós, irmãos, são totalmente contrárias às tendências naturais. E é aí que a gente se agarra. É aí que a gente, fica coberto. Amém? Ao invés de exigir muito esforço, muito ativismo, Deus ele ordena o quê? Que fiquemos quietos. Ao invés de conclamarmos-nos na batalha, ele manda para nos aquietar. Ao invés de pedir que todas as sirenes de emergência sejam ligadas, ele pede o quê? Que nos retiremos de todo barulho e distração e nos recolhemos a um lugar silencioso em oração e adoração a Ele, porque Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Você sabe por quê, querido? Tudo isso. Precisamos entender de uma vez por todas que Deus ele não criou o homem para ser um escravo ou empregado que executa as suas ordens. É aí que muitas vezes as pessoas param no meio do caminho. Eu não vou para a igreja não, eu não vou fazer isso não, que faz como escravo. Para mim é privilégio. Para mim é privilégio pegar a palavra de Deus, é privilégio ir para a casa do Senhor, adorar a Deus, levantar as mãos para os céus em adoração no meio do louvor, no meio da congregação, porque ali eu posso conversar com o meu irmão, conversar com a minha irmã que está passando por um problema, de repente eu passei por aquele problema, eu tenho ciência o suficiente para ajudá-la a sair daquela situação. Igreja é isso. Igreja é uma reunião de imperfeitos buscando a perfeição naquele que é perfeito. Mas aí as pessoas, não vou na igreja não, porque eu estou cansado. Eu tô isso, eu estou aquilo. Tá nada, você sabe por que não vai? Sabe por que não faz a obra de Deus? Sabe por que não faz nada para Deus? Porque caiu da posição de príncipe, vou voltar de novo, caiu da posição de príncipe para se tornar escravo. Sabe? Precisamos entender, queridos, isso, que Deus ele não criou o homem para ser escravo, ele não criou o homem para ser empregado que executa suas ordens. Isso para o cristão tem que ser privilégio. Para isso ele tem uma miríade de anjos que o fazem muito melhor do que nós.
O propósito de Deus para o homem é qual, querido? Que ele administre a execução dos seus planos na terra, em comunhão com ele. E o sendo de fato que é a sua imagem e representação para o resto da criação. Então, eu vou falar para você fala para a pessoa que está ao seu lado. A função primordial e prioritária do homem é ouvir e não fazer. Repito de novo, a sua e a minha função é ouvir e não fazer. Sabe, irmãos, assim como Deus determinou que o homem fosse a chave para toda a criação e que nada acontece sem a sua participação e permissão, da mesma forma, ele nunca pensou que o homem devesse fazer qualquer coisa, por pequena que fosse, sem ele. O que Jesus diz? Sem mim, nada podeis fazer. A criação é o projeto de Deus e nada pode ser feito nela que não seja originado por Deus e compartilhado com o homem. Mas infelizmente, como eu falei, para alguns é peso, né? Fazer a obra de Deus. Para alguns é peso. Está achando que está fazendo para o pastor, não está fazendo nada para mim não. Para uns é peso. Para outros é privilégio. E para os que são peso, e para muitos é que não gosta de ouvir. E quando não gosta de ouvir, não gosta de ser confrontado. O grande problema de Deus com o homem é que ele não quer ouvir. O que o homem tem pressa para agir, falta-lhe na paciência para ouvir. Olha só, abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 5. Versículo 25 e 27, diz assim: se ainda mais ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Chega-te tu e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus falar, e tu nos dirás tudo o que ele te disser, assim o ouviremos e cumpriremos. Olha o que o povo de Israel estava falando para Moisés. Eles não estavam querendo ouvir Deus, mas estavam querendo ouvir Moisés. Israel não queria ouvir Deus, queria que Moisés o ouvisse e que eles apenas cumprissem as ordens, por ser, na avaliação deles, a parte mais difícil. Meu Deus, como isso tem sido latente hoje na igreja do Senhor, no nosso tempo, irmãos. Gente que não quer ouvir Deus. Gente que só quer as coisas mastigadas. Você sabe por que o homem não gosta de ouvir Deus? Porque o homem tem tanta dificuldade de ouvir Deus. Existem vários motivos, mas eu quero ressaltar só dois principais motivos por que o homem não gosta de ouvir Deus. Primeiro, a sua autoconfiança. O homem ele confia tanto em si mesmo que ele não sente necessidade mais de ouvir a Deus. O máximo que sente é necessidade de Deus, abençoa a mim, e fazer prosperar os seus projetos e os seus planos. Mas ouvir a Deus? Tem gente que não quer isso não. Por isso que muitas vezes fica pulando de igreja em igreja, fica atrás de profecia, atrás de profeta, atrás de revelação, atrás de reteté. O que embasa a vida do homem não é reteté, não é revelação, é palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação para a vida do homem. Aí, mas não quer a palavra, porque a palavra confronta. Por isso que não quer ouvir Deus. Então a primeira coisa é a sua autoconfiança. A segunda coisa que o homem não gosta de ouvir Deus é por causa do barulho. O homem ele está cercado por tantas vozes interiores e exteriores também, que tem dificuldade em ouvir a voz de Deus. Para fugir da confusão produzida por essas vozes conflitantes, o que o homem faz? Ele mergulha nas atividades profissionais, no lazer, nos vícios, nos programas religiosos, na campanha, nisso aqui, naquilo outro, no retiro.
sabe, irmãos, de toda forma possível, procura um meio de escape das questões insolúveis da vida. Às vezes evitando-as e outras vezes aceitando respostas fáceis. Tudo mastigadinho. Ah, que delícia! Sabe, queridos, em ambos os casos, as questões permanecem sem solução e acabam aparecendo novamente, causando caos na vida deles. Isso porque a única coisa que pode resolver a vida de cada um de nós é ouvir a voz de Deus. Não adianta fugir. É como querer fugir de Deus, não adianta fugir, não adianta tentar tampar os seus ouvidos, porque Deus não fala com você, não é no seu ouvido carnal, Deus fala comigo e com você no nosso ouvido espiritual. Amém? Voltemos então, queridos, ao nosso pensamento inicial. No dia que as tensões aumentam no mundo e o fim de todas as coisas se aproxima, Deus ele ordena e cada vez com mais intensidade e urgência que nós nos aquietemos. Por quê? Sabe, irmãos, durante a história, o plano de Deus na Terra tem passado por épocas de dormência, quando Deus aparentemente não estava falando ou fazendo nada. Nessas épocas, Deus ele permite que os homens se enganem pensando que estão controlando as coisas tanto secular quanto religiosamente. Mas em outras ocasiões, Deus ele se levanta com zelo e furor e começa a fazer tremer todas as estruturas humanas. É nessa época que ele manda o homem se aquietar. O que nós está passando aí no mundo? O que a humanidade está passando agora? Você acha que essa ocasião não é que Deus levantou para fazer com que o homem se aquiete e ouça a voz dele? É como se ele estivesse dizendo: vocês já brincaram bastante, saiam do meu caminho, porque agora eu vou agir. Sabe, por outro lado, em relação à função do seu povo na terra, é como se ele estivesse dizendo: façam calar todas as outras vozes, as suas próprias opiniões. Eu tenho algo muito mais importante para falar e fazer no mundo e depende da minha comunhão com você. Se eu não ganhar a sua atenção irrestrita, eu não vou poder falar. Então se cala, se aquiete, desista de todos os seus planos, de todas as suas ideias, de todas as suas soluções e prepare-se para me ouvir, diz o Senhor. Meu irmão, isso é tremendo. Não é por acaso que Deus leva muito os seus filhos para o deserto. O propósito de Deus levar os seus filhos, as suas filhas para o deserto é para quê, meu irmão? É para falar com eles. É para que eles possam ouvir a voz de Deus. No deserto, longe do barulho e movimento da cidade, é mais fácil ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque é mais fácil dar atenção irrestrita a Deus, que isso que requer. É isso que requer. Quando ele leva a mim e você para o deserto, ele está falando o que para mim e para você? Ei, eu quero que você ouça a minha voz, seja dependente de mim, porque eu vou fazer na sua vida. É forte, põe forte nisso. Sabe, irmãos, Moisés só encontrou com Deus depois de uma dose cavalar no deserto. 40 anos, calando todas as ambições e ideias da alma. Quando Elias entrou em crise, precisava ouvir de Deus, para onde que ele foi? Para a caverna? Não, ele foi para o deserto. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, versículo 3 e 4 diz assim: quando ele viu isso, Elias levantou-se para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar debaixo de um zimbro.
e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Outro exemplo, Osés capítulo 2, versículo 14. Depois do cativeiro de Israel, quando Deus ele começou a falar sobre a restauração do povo, será que os guiaria direto da Babilônia para Jerusalém? Não. Primeiro ele diz que levaria o seu povo ao deserto. Para quê? Para falar com eles ali. Portanto, olha o que diz Osés capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Meu irmão, eu não tenho dúvida nenhuma, de que o Covid-19 é um deserto na vida da humanidade inteira. O Covid-19 levou o povo para o deserto, para Deus falar com o povo nesse momento. Os que estão morrendo aí, infelizmente, né, irão morrer. Morreram lá no deserto. Né? Morreram no deserto. Não vou nem entrar nessa revelação, não, que é profunda. Eu tenho certeza disso. Eu tenho essa convicção comigo. Posso estar errado. Pode ser heresia da minha parte. Sabe, queridos, depois de 400 anos de silêncio, onde foi que a palavra do Senhor voltou a ser ouvida por um homem? Depois de 400 anos de silêncio. De Malaquias, finda o Antigo Testamento, o livro de Malaquias. De Malaquias até João, um espaço de tempo de 400 anos. 400 anos, Deus não falou nada, irmãos. Deus não falou nada durante 400 anos. Foi o tempo de Malaquias ao livro de João. Não falou nada. E voltou a ser ouvida por quem? Por João Batista. No deserto ainda. Que lindo, meu Deus. João Batista estava no deserto, outro com mel. E Deus então vem e fala no ouvido dele. Fala o quê? Lucas capítulo 1, versículo 80. Ora, o menino crescia e se robustecia em espírito e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Queridos, a nossa cultura moderna nos tem condicionado ao ativismo e acabamos aplicando esse modo de ser também na nossa vida espiritual. Achamos que para ouvir Deus temos de fazer algo. Não, eu vou orar, eu preciso, pastor, eu preciso ouvir Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou orar muito, vou jejuar muito, vou me santificar muito. Sabe, irmãos, o problema é que ficamos tão envolvidos em nossas atividades para buscar a Deus que fica impossível achá-lo. Valorizamos tanto o processo da busca que perdemos a visão do objetivo. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí. Eu vou falar para você. Ouvir a Deus, gastar tempo, requer atenção total. A alma, ela tem que se calar, querido. As preocupações, voltando a Moisés, as preocupações de Moisés com o povo e consigo mesmo tinham de desaparecer. E um silêncio total invadiu o seu ser para que a voz de Deus pudesse ser ouvida com clareza e com pureza. O que ele fez? Ele subiu para o Monte Sinai. Guarda isso aí no seu coração. Deus não vai ser encontrado por nós na hora em que nós queremos. Eu vou enche o peito. Não, agora eu vou entrar no propósito de oração. Volto de novo. Deus não vai ser encontrado por nós na hora que nós queremos.
mas na hora que Ele quer, e isso significa que precisaremos esperar pacientemente e persistentemente por Ele. Quando Deus chegar para falar, Ele, querido, não gosta de ser interrompido. Sabe, o homem às vezes é tão cheio de si que não percebe a majestade de Deus. Na prática, nada vai mudar em nossas vidas até que nós sintamos a urgência de ouvir a Deus e a futilidade de todas as nossas atividades seculares e religiosas que não estão baseadas nisso. Quando ficamos convictos disso, precisamos começar a separar tempo e espaço para Deus agir nas nossas vidas, e à medida que o nosso interior se aquieta, uma ligação, nos sintonizamos com o eterno, nos sintonizamos com a voz de Deus. Sabe, irmãos, as palavras que ouvimos da sua boca nos farão isso, nos levarão a decisões práticas que mudarão o estilo da nossa vida. Sabe? Liberando a nossa alma de tantas coisas fúteis que a gente acha que é prioridade. E aí ele começa a criar espaço dentro de nós, para que Ele possa se achegar de verdade em nossas vidas. Sabe? É nesse espaço aí livre, é nesse espaço aí vazio no seu coração, criado no interior, no meu e no seu interior, que não quer mais nada a não ser Deus. Que o Espírito Santo então começa a agir dentro de nós. Sabe aquele momento que você está buscando tanto a Deus, de buscar a face dele, de orar, de se quebrantar, de chorar. Não é buscar, eu quero isso, não. Eu não estou falando sobre isso, é de você buscar a face dele, de se derramar, de você chorar, de você ver a sua pequenez, de você ver que sem o Senhor você não é nada, e você então começa a chorar. Sabe quando acontece isso, querido? É o Espírito Santo que está agindo, está coordenando ali as últimas coisas no meu e no seu interior, preparando o nosso coração, preparando o nosso aposento para receber o hospedeiro. Amém? Precisamos preparar o nosso coração, o nosso aposento para receber o hospedeiro. E nas agitação do dia a dia, na agitação, nas futilidades, nós não conseguiremos. O Espírito Santo não atua. No meio da bagunça, o Espírito Santo não atua. Sabe, irmãos, para concluir, podemos ver no livro de Apocalipse que os grandes acontecimentos no fim não serão executados pelo homem. Sinto muito ter que te dizer isso, meu irmão. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele nos pediu para ouvir. Só fazer quando Ele começar a fazer e depender de nós. Amém? Para fazermos. Mas no final, nós não vamos precisar fazer mais nada, porque os anjos, eles farão o resto. A nossa parte como igreja, a nossa parte como povo do Senhor, vivendo na terra, é entrar onde, meu querido, minha querida? É entrar no santíssimo lugar em adoração e comunhão com Deus. Isso vai liberar o quê? Vai liberar os anjos para executar os juízos de Deus sobre a terra e preparar o caminho para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós já estivermos adorando o Senhor e Ele voltar lá nas nuvens, nós ali em adoração, vigilantes, orando e adorando,
subiremos e nos encontraremos com Ele. Isso é profundo, irmão. Hein? Todo olho vai ver. Todo olho vai ver o Senhor quando Ele estiver nas nuvens. Aí eu te pergunto, como que você vai ver se você vai estar na agitação do seu dia a dia e não preparar o seu aposento para o seu hospedeiro? Como que você vai fazer isso? Como? Como, querido? Sabe, Deus, Ele está falando para mim e para você nessa noite que primeiro precisamos ouvir para depois fazer. Mas fazer com Ele. Não fazer sem Ele, fazer com Ele. Como Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Feche os olhos. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, as agitações do dia, Senhor, têm nos sufocado, Pai. E até, ó Deus, trazido, ó Senhor, desânimo, ó Deus, de buscar a face do Senhor, Pai. De buscar a presença do Senhor, meu Deus. E temos, ó Deus, deixado essas coisas entrar, ó Pai, no nosso coração, que é o teu aposento, Senhor. Mas nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus, Deus. Limpa, ó Senhor, o nosso coração de tudo aquilo, ó Deus, que não faz parte, ó Senhor, desse aposento, Pai. Nosso coração, além de ser aposento, é jardim. O Senhor passeava no jardim do Éden com o homem. E o homem então perdeu, ó Deus, rompeu, ó Senhor, esse laço, essa intimidade, rompeu esse passeio que ele teve com o Senhor. Ó Deus, e nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ó Deus, nós chamamos o Senhor de novo para dentro do nosso jardim, Pai, dentro do nosso aposento. Mas, ó Deus, na nossa vida diária, ó Senhor, temos, ó Deus, esquecido disso. Às vezes, ó Deus, queremos fazer as coisas na força do nosso braço e não é por aí que o Senhor diz na Tua palavra. Como diz a Tua palavra, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros, diz o Senhor. Meu Deus, precisamos achegar, Senhor. Nos achegar, nos prostrar, ó Deus, diante da Tua presença, Pai. Meu Deus, se não for para orar, é somente para chorar. Se não for para chorar, é somente para nos derramar na Sua presença e só adorar. Só adorar, Senhor, só adorar. Só adorar, Senhor, Senhor. Só adorar o Senhor. Você sabe por quê, meu Pai? Porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que está no nosso interior. Foi o Senhor quem nos criou, Pai. Foi o Senhor quem nos resgatou das trevas. E muitas vezes tem colocado as trevas dentro de nós, dentro do nosso coração, Pai. Ó Deus, irrompido, ó Deus, quebrando, ó Senhor, a comunhão com o Senhor, Pai. Por coisas fúteis, por coisas que não edificam. Mas, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, queremos te pedir perdão, Senhor. Queremos te pedir perdão, nos perdoa em nome de Jesus. Agora nós entendemos que é buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Quando buscamos o reino do Senhor em primeiro lugar, quando buscamos ouvir a voz do Senhor em primeiro lugar, meu Deus, Senhor, estamos dando prioridade a isso, Pai. Por isso, quando o Senhor leva o teu povo para o deserto, meu Deus, é para fugir ao Senhor, ó Deus, do cotidiano, das atividades fúteis, muitas vezes fúteis, muitas vezes que não edifica, sim, meu Deus. Muitas vezes, ó Pai, trocamos as coisas que são tuas por as coisas que são nossas. Estamos trocando, meu Deus. Estamos trocando, estamos fazendo tudo ao contrário, Pai.
Estamos trocando a prioridade primeiro ao nosso reino e depois o reino do Senhor. Mas Deus, nessa noite, nessa hora, nós te pedimos perdão, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Queremos, ó Senhor, acalmar, Pai, o nosso coração. Ó Deus, queremos acalmar o nosso coração. Ó Deus, porque quando acalmamos o nosso coração, nós temos, ó Deus, o privilégio de ouvir a sua voz. Obrigado, Deus, porque ainda o Senhor nos atrai, porque o Senhor ama cada um de nós. Abençoa, Senhor, meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa a minha casa, a minha família, a família desse meu irmão que está ouvindo. Ó Deus, que possamos tirar esse tempo, Pai. Seja na madrugada, seja à noite, seja na viração do dia, seja o meio-dia, ó Deus. Mas sempre buscando o Senhor, sempre priorizando o Senhor, ó Deus, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Essa palavra possa ter falado no teu coração como falou no meu. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, ricas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas derramadas nessa noite e nos envolva agora e para sempre. Abra os nossos ouvidos para ouvir. Aquieta o nosso coração, porque o Senhor nos pede em primeiro lugar para que ouçamos a voz do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe o seu coração. Boa noite a todos. Amém, queridos?